Que é Diego da aposentecedo.com, começando mais um Boteco Fire, com meu amigo apresentador aqui, TR. Fala pessoal, tudo bom? Bastante tempo aí, mais um episódio começando, aqui TR do... Eu acho que é o meu nome do meu blog é TR, né? É isso mesmo, Papo TR, pronto, lembrei, nem lembro o nome do meu blog. É isso aí. Vamos lá. Fala galera, também para mais uma resenha e hoje com uma convidada especial, né? Temos aí a Rossana, ela chegou à independência financeira, Momento Fire, ela vai falar um pouquinho aí, explicar um pouquinho da história dela. Se apresenta para a gente aí, Rossana. Olá pessoal, boa noite. Primeiramente é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bacana falar sobre esse assunto, porque ele é um assunto assim que liberta a gente de muitas coisas, né? Inclusive de prisões que a gente possa ter no trabalho, algumas coisas nesse sentido. Meu nome é Rossana, né? Rossana Mendes. Eu estudei economia e administração. Eu comecei minha carreira, na verdade, no Banco HSBC, onde eu fiquei 10 anos, e aí eu acabei mudando de cidade por conta desse trabalho que eu tive. E lá onde eu conheci pessoas, né, que numa área que eu trabalhava, que tinham muita ligação com o mercado financeiro, né? Então, desde que eu entrei no banco, eu sempre tive essa visão de investimentos de longo prazo, da importância, né, da gente ter o controle financeiro. Então, eu até me considero assim um pouco privilegiada nesse sentido, porque a educação financeira no Brasil, como a gente sabe, ela é ainda ela engatinha ainda, né? E eu tive a oportunidade de no banco conhecer pessoas que tinham esse conhecimento que acabaram passando para mim. E foi interessante porque passei por várias crises desde que iniciei a investir, né? A de 2008 foi uma crise, assim, ela foi bastante dura, principalmente para quem estava no mercado financeiro. As pessoas não sentiram tanto, até quem não estava, mas quem estava lá, assim, foi realmente bem duro. Teve outras crises também que foram importantes que eu também passei, por exemplo, da Argentina, que ali eu vi assim com clareza como as coisas às vezes levam tempo para quebrar, né? A Argentina levou 3 anos praticamente para colapsar e assim, na verdade, ninguém imaginava, mas a gente que era do mercado financeiro já mais ou menos tinha uma visão. Então, assim, isso foi também lapidando o meu conhecimento em investimentos, né? O que me levou, então, aí com o passar do tempo, que é sempre com o passar do tempo, a poder construir meu patrimônio e tomar decisões a meu favor, né? Não, assim, a favor das minhas contas, mas sim a favor do que eu escolhia para mim. E aí depois também eu entrei, agora já entrando nos últimos tempos, depois que eu saí do banco, eu optei por fazer concursos também, porque eu fiquei 10 anos no banco e já tinha conhecimento de muitas coisas, já tinha passado por várias áreas e não tinha mais muito para onde crescer, né? E a minha mentalidade sempre foi uma mentalidade assim mais de crescimento. Então, optei por fazer concursos e passei em vários, né? Acabei depois até escolhendo onde eu ia trabalhar e falo isso assim não no sentido de querer achar que tem alguma potencialidade nesse sentido, mas concurso, como qualquer outra coisa na vida, é só a gente começar e não desistir, estudar, que a gente consegue. Assim, é uma tendência a se conseguir, porque a gente vai pegando estratégia, vai conhecendo as bancas, vai fazendo, enfim, a gente vai acertando mais com o tempo, vai tendo menos erros e acaba conseguindo. Aí eu entrei no serviço público também, entendendo que aquilo era uma segurança, né, e na verdade não é, mas foi também um grande passo, assim, para que eu pudesse entender como a gente tem que ter sempre uma reserva financeira para que possa, né, nos estabelecer em momentos de dificuldade, porque eu estava lá, mas eu continuei guardando dinheiro, investindo da mesma forma que eu comecei desde a minha carreira no banco. Então, no ano passado, no ano de 2019, na verdade, né, quando entrou esse novo governo, decidiram que iam fechar. Eu estava na Itaipu, Binacional, a última empresa que eu trabalhei do serviço público, e iam todos para Foz do Iguaçu. Como eu já tinha as minhas despesas pagas, todas pagas, se não quisesse trabalhar, eu não precisaria mais, eu mantive o meu negócio, que eu tenho um negócio hoje, uma loja, né, de roupas esportivas, que eu sou atleta e eu gosto muito dessa área, e eu permaneci trabalhando. Então, assim, é que nem você perguntar para um grande ator, assim, se ele quer se aposentar, ele não pensa nisso, ele quer morrer no palco, ele pensa que ele quer morrer atuando, assim, mesma coisa uma pessoa que gosta do business como eu. Mas, assim, isso aconteceu naturalmente
por conta dos investimentos, né? Não foi assim uma decisão. Sendo bem honesta com vocês, esse movimento ele entrou, acho que uns 3, 4 anos atrás na minha vida, assim, que eu fui ter a consciência de que eu já estava dentro do movimento sem saber que estava, né? Na verdade, ele foi uma consequência das decisões que eu tomei lá atrás com as pessoas que eu conheci. Esses relatos é bem parecido com o meu, porque quando eu comecei a investir, eu tinha educação financeira que eu tinha que investir, que eu tinha que guardar alguma coisa, mas não necessariamente foi por causa do movimento FIRE, porque eu queria me aposentar. Eu guardava porque sobrava mesmo, e eu sabia que tinha que dar destino para o dinheiro, e esse destino eu acabei investindo. E aí foi acumulando. Depois que eu conheci o movimento FIRE, foi igual você falou, depois que eu tenho esse colchão financeiro, foi o que me deu sustentabilidade para pedir a exoneração, igual você falou, você saiu do seu trabalho, você teve a opção de escolher a cidade que você queria trabalhar por causa que você tinha essa segurança. Comigo foi a mesma coisa. Como eu tinha essa segurança desse colchão, desse investimento, que não, na verdade, era para o movimento FIRE, eu consegui fazer essa decisão importante na minha vida. Mas como é que entrou essa parte do seu negócio? Foi antes, foi no meio, foi depois? Como é que essa ideia saiu? Então, na verdade, essa loja eu tenho desde 2018. Eu trabalhava, né, no serviço público, nem imaginava que sairia um dia que ia mudar. Mas eu sempre gostei da área de negócios e gosto, assim, mais especificamente da área de vendas, porque o que me encanta na área de vendas é justamente a convexidade, né? Então, eu tenho, vamos dizer, né, supondo 10 mil de estoque, eu posso perder aqueles 10 mil, mas posso ganhar muitas vezes aquilo ali, né? Então, assim, essa relação da convexidade, ela sempre foi muito sedutora para mim. Diferente do emprego, né? A gente tem um salário, você tem lá um plano de carreira, vai chegar o teu salário a 20 mil reais, por exemplo. Mais do que isso, tu não vai passar, porque tem ali o teu plano de carreira, né? Então, ele limitava muito, e eu sempre pensava, assim, que eu gostaria de ter um negócio, de desenvolver uma empresa do meu jeito, da forma que eu gostaria que as pessoas fossem tratadas, que trabalham comigo, enfim, né? Porque o negócio sempre é a cabeça do dono, e eu sempre tive esse desejo. Então, eu abri essa loja em 2018. Na verdade, era um negócio à parte que eu levava ali como uma renda, como se fosse uma renda extra, né? E essa oportunidade de desenvolver aí a minha capacidade de administrar uma empresa minha. E acabou que quando eu acabei saindo da Itaipu, eu acabei focando todo o meu tempo que eu tinha disponível nessa empresa. Aconteceu uma coisa também que foi aleatório, mas eu considero de sorte, porque em 2020 teve esse evento da pandemia. Como eu tenho uma loja de roupas esportivas, os esportes ao ar livre, eles cresceram muito nesse período, porque as academias fecharam, então a minha empresa ela cresceu bastante nesse período, assim. Então eu acabei focando todo ali meu tempo, né, o meu investimento, e acabou que ela se tornou agora a minha atividade principal. Uma coisa importante que eu até foco também, que assim, a independência financeira, ela permite que hoje eu não preciso tirar nada de dinheiro da minha empresa, todo o lucro que ela dá eu reinvisto nela mesma, porque eu não preciso viver daquilo ali. Isso também é algo que foi fruto dessa independência, né? Porque o que quebra muitos negócios é a pessoa precisar viver daquilo, e aí porque tudo são decisões de investimento, né? Em vez de ela investir em alguma coisa, em alguma outra coisa para a empresa, algum outro produto, no projeto de expansão, ela acaba retirando esse dinheiro, que acaba retardando o crescimento e que muitas vezes pode vir a ferir, né, o próprio negócio. Então, também o investimento, essa independência financeira, ela permitiu que eu pudesse crescer o meu negócio. Nenhuma preocupação, pelo menos do ponto de vista financeiro, meu, né? Ficou um hiato, pelo menos para mim, entre você sair do banco, você trabalhou 10 anos no banco, aí você estudou para vários concursos, passou para vários, é um motivo de orgulho isso, e aí você pediu exoneração. Quando você pediu exoneração, você já tinha essa empresa em 2018, ou você pediu exoneração, você só era IF depois que você resolveu montar essa empresa? Eu não captei muito bem se você já tinha isso como um trabalho paralelo, né, e hoje você só tem ele, ou se você criou isso depois que já estava independente financeiramente, ficou um tempo sem fazer nada, e aí no seu ócio criativo resolveu criar. Você pode só repetir essa parte? Claro, não, na verdade a empresa eu tenho desde 2018 e saí da Itaipu em 2020. Então eu já tinha ela antes,
de sair da empresa, né? Só que ela era, assim, na verdade, uma renda extra, alguma coisa que eu queria criar, porque eu queria ter a minha empresa. Mas ela não era o meu foco principal, assim, porque eu tinha a minha renda lá, eu tinha meu emprego público, que em tese tinha segurança, né? Então, na verdade, ela foi criada por mim como algo, um desejo meu de ter uma empresa minha mesmo, antes da minha saída. Não, legal. E você não precisa falar em números absolutos, mas você considera que você conseguiu acumular mais para a sua independência financeira na época do banco, né, no setor privado, ou depois que você virou funcionária pública? Não, na verdade, quando eu entrei no funcionalismo, que na verdade, assim, lá na Itaipu não é, nós somos empregados, éramos, né, eu era empregada pública. Então, apesar de ser uma empresa pública, eles têm um plano de carreiras, têm salários bons, tem participação dos resultados, tem várias coisas. Eu já vinha, né, de 10 anos no banco investindo. Eu saí do banco, eu tive também no momento que eu saí, eu também tive uma negociação muito bacana lá com o banco, e eu consegui também ter, enfim, né, juntar um bom dinheiro, além do dinheiro que eu estava, quando eu estava no serviço, nos concursos, né? Então eu fui acumulando. Assim, dá tranquilamente para mim pagar todas as minhas contas. Eu tenho também, como eles têm eu tenho previdência privada desde que eu comecei a trabalhar. Aí eu fiz a portabilidade para o fundo de pensão da empresa da Itaipu, e acabou que eu consegui ter todos os benefícios que é o plano de saúde deles, que é permanecer com dinheiro lá, além do meu dinheiro, né? Então, assim, foi para mim, assim, eu não vou dizer em termos financeiros, né? Mas dá para mim pagar todas as minhas contas com folga, e eu ainda tenho, no futuro, a minha previdência lá, que eu vou me aposentar também pelo fundo de pensão da Itaipu. Então, assim, dá para viver, mas assim, gente, eu vou ser bem honesta com vocês, é o tempo que é o aliado, porque nesse tempo também eu tive muitas perdas, assim, quando teve no ano passado, até o Gleison Lee, a gente conversava muito naquele período, eu tive bastante perdas. Naquele dia mesmo, lá em março, logo depois do carnaval, quando teve aqueles 5 circuit breaks, no mesmo dia, eu vi derreter boa parte do meu patrimônio, porque eu estava muito alocada em ações, foi um erro, eu aprendi bastante ali também, mas assim, mesmo assim eu sobrevivi porque eu tinha ainda uma reserva acima. Mas, não me considero uma pessoa, assim, que rica, né, porque para mim rico tem que estar acima de 25 milhões, logicamente que eu não estou nem perto disso, né, mas dá para viver tranquilamente sim, mas o tempo é um aliado, os hábitos, os bons hábitos, guardar e, enfim, né, ter sempre aquele pensamento de que a gente precisa fazer a nossa própria aposentadoria, porque ninguém mais faz isso pela gente, a não ser nós mesmos, né. Quando foi que você teve o start de fazer os investimentos para aposentadoria? Porque, assim, eu, por exemplo, não gostava do meu emprego, então, o que me fez... Assim, eu sempre investi, igual o Thiago e o Diego... O Thiago não, mas não, o Thiago sim. O Thiago não gostava do emprego dele, eu também. Nós somos... Sim, o Diego gosta até hoje, tanto que está trabalhando. Mas a gente não curtia muito o que fazia. Então, o meu maior motivador foi o emprego que eu tinha, a rotina que eu levava, a vida que eu conduzia. Eu sempre investi a vida inteira, mesmo ganhando pouco quando estagiário, eu sempre fiz investimento. Mas eu só passei a investir para aposentadoria, para independência financeira, quando eu percebi que não estava feliz com o mundo corporativo. Qual foi o seu start? Então, mas eu nunca tive o pensamento de me aposentar cedo. Isso aconteceu porque eu entrei no banco e conheci pessoas que investiam, e desde lá eu tive essa mentalidade de investir e conhecer o mercado de investimentos. Também pela minha formação, né? Mas eu nunca tive, assim, nunca me passou naquele período pela cabeça que eu ia me aposentar, assim, num determinado período de tempo. Por exemplo, não pensava daqui a 10 anos vou me aposentar e parar de trabalhar, não. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do business, eu sempre me senti muito motivada nos empregos que eu tive. Eu nunca odiei meus empregos, na verdade, eu sempre gostei de todos eles,
Mas é uma característica que eu tinha de investir, e aí eu consegui criar essa reserva que me permitiu ter aí opções de escolha a meu favor, né, e não a favor dos empregos, como muita gente às vezes precisa ter. Mas o movimento FAIR, eu conheci ele tem uns 3, 4 anos atrás, eu não sabia, na verdade, que eu estava dentro desse movimento, porque eu já, pelos moldes, né, porque eu já poderia, naquele período que eu decidi, né, então, mudar, de abrir mão do emprego público para poder me manter no meu negócio, que eu já tinha, né, já era paga minhas contas pelos investimentos que eu tinha, mas não foi algo que eu planejei me aposentar cedo para poder parar de trabalhar. Nunca tive esse interesse, não. Eu trabalho até hoje e possivelmente vou continuar trabalhando. Rosana, eu fiquei muito intrigado com a parte que você falou, que você não se considera rica porque você tem menos de 25 milhões. Da onde você tirou esse número de 25 milhões para ser rico tranquilo, assim? Você tem alguma métrica? Tem. Na verdade, assim, é tudo aquilo que, por exemplo, se tu tiveres um problema de saúde gravíssimo, tem um estudo que, deixa eu até me recordar de qual que é a universidade, que fala que, assim, despesas médicas não, que exceda tal, um determinado valor, é o que te mantém acima, por exemplo, assim, deixa eu reformular. Eu tenho 25 milhões. Se eu tiver um problema de saúde que eu preciso de um transplante, alguma coisa assim, o que eu vou gastar com isso não vai exceder 25 milhões. Aí é considerado rico, entendeu? Mas, por exemplo, se tu tiveres um problema de saúde agora, gravíssimo, ou alguém da tua família, e tu tem 2 milhões, tu vai gastar tudo isso, tu vai ficar sem dinheiro nenhum. Daí tu não é considerado rico. Pelo menos sob esse ponto de vista, entendeu? A gente tem que considerar aquilo no mais alto patamar, né? Ô, louco, eu tô lascado nesse ponto aqui. Eu vou falar para você assim. Não, mas essa questão da saúde, eu acho muito assim. Normalmente, quem já tem uma grana e tudo mais, costuma ter plano de saúde. Né? Então, assim, para ser algo que o plano de saúde não cubra, mesmo até através de uma liminar na justiça, alguma coisa assim, tem que ser um tratamento experimental ou uma coisa muito excepcional, um home care muito excepcional. E aí eu acho que entra num limbo que, assim, se você tem um plano de saúde, o plano vai cobrir, e se o plano não cobrir, provavelmente é algo que não vai ter jeito, tipo o Schumacher. Schumacher era multimilionário em euro, dólar, sei lá o que. O cara tá lá, né? Tem gente que até acha que ele já morreu ou não, mas ele é um vegetal há não sei quantos anos. Então, eu acho que não tem esse meio termo, assim, de que determinada quantidade de dinheiro vai te salvar que o plano de saúde não cobriria, entendeu? Até a gestora de saúde é uma questão muito, muito difícil aí equacionar. Eu gostaria até depois, até com calma, se você puder mandar para a gente, eu queria ver esse estudo para entender como que chegaram a essa conclusão, esse número de 25 milhões, né? Certamente deve ter alguma base estatística, alguma coisa por trás, talvez em dólar, e aí convertendo da 25 milhões de reais, mas eu achei curioso, porque você falou com tanta ênfase assim que eu achei legal, assim, eu queria saber essa parte veio. Então, a parte do Schumacher aí eu não sabia, não. Eu até lembrei, nossa, é verdade, o cara tá lá ainda. Na verdade, assim, tu estás falando baseado no que tu acredita, né? E eu tô falando baseado no que eu também acredito. Então, cada um tem seu ponto de vista. Se você se considera rico com 2 milhões, aí tá ok também, né? Eu já tenho, assim, eu acho que realmente para a gente ter, assim, dizer assim, olha, estou bem, não preciso mais trabalhar, a gente tem que ter já uma base um pouco maior. A meu ver, né? Isso é um ponto de vista que eu tenho, assim, até porque, conforme eu falei, o meu ideal não era me aposentar, né? Nunca foi me aposentar, eu gosto de trabalhar. Então, uma pessoa que gosta de trabalhar, que tem uma visão, assim, como a minha, a gente sempre vê aquele ponto mais alto, né? Porque se eu ficasse limitada a 2 milhões, aí eu já poderia parar realmente mesmo, né, se eu quisesse, mas não é o que eu quero, né? Tem uma visão um pouco além. A riqueza, ela é bem concordo com subjetiva, você. né? E a independência financeira é subjetiva, né? Tem muita gente que com
com 1 milhão já pode se considerar independente financeiramente, tem um custo de vida muito menor, numa cidade em conta, sozinho, né? Não tem família para sustentar, não tem dependente, nem para cima, nem para baixo. É uma questão muito, muito subjetiva mesmo. Mas você, mesmo se você tivesse 30 milhões, você continuaria trabalhando porque você ama o que você faz, a sua loja. Aliás, faz um jabá aí, né? Porque aqui é totalmente liberado. Bota o site da loja, o Instagram, sei lá, fala porque pode interessar. Você vende online também ou é só algo local, físico? Não, eu tenho vários canais de venda. Tem a loja online, tem a loja física. E é uma loja de roupas esportivas. Eu sou atleta, sou ciclista. Na verdade, eu fazia triatlon. Depois de um tempo, eu permaneci apenas no ciclismo, que é o que eu mais gosto. Mas na loja tem vários tipos de roupas esportivas, né? Tem roupa de pesca, tem roupa de fitness, tem roupa de corrida, enfim, né? Trabalho mais com a parte do vestuário mesmo, assim. E é uma coisa que eu gosto muito, a área eu gosto muito do varejo. Eu acho, assim, o varejo uma das coisas... Se a gente for olhar a lista da Forbes, inclusive dos mais ricos, a gente vai ver que quase todos são varejistas ou cervejeiros, né? Então, porque a cerveja também é uma coisa bem fácil, né? Coloca 70% de água numa lata e vende e ganha dinheiro pra caramba. Só vai mudando a estratégia, às vezes muda ali a embalagem um pouco, mas continua acima. E varejo também, né? Varejo está sempre na frente ali. Então, a gente pode, né, que vocês que investem aí também sabem, né, Magazine Luiza, todas essas empresas de varejo, Via Varejo, todas elas cresceram muito aí nos últimos tempos. São empresas aí que realmente trazem um retorno, porque o varejo sempre foi muito desafiador, mas também traz, né, muito resultado aí para quem é da área. E é extremamente desafiador, e assim, se você não tiver uma cabeça de crescimento, de querer sempre crescer mais e mais, não é uma área para quem não tem esse tipo de pensamento, né? Eu já gosto bastante, assim, mas particularmente, como eu sou atleta, eu gosto muito dessa área esportiva. Então as pessoas vão lá, é muito gostoso porque a gente conversa, fala dos pedais que já fizemos, dos esportes, dos locais que fomos, assim, para competições, ou mesmo para fazer algum passeio, alguma coisa nesse sentido, e é muito legal, assim, cada dia eu aprendo, cada dia eu gosto mais de estar lá. Gosto realmente, não penso em parar de trabalhar tão logo. Então, o nome da loja é Feb Fitness. Feb, esse nome eu escolhi, que Feb foi uma mulher da Bíblia, ela foi braço direito do apóstolo Paulo, e numa época em que as mulheres tinham pouca aparição, ela foi uma das mais importantes lá da igreja de Concreia. E também na mitologia grega ela é considerada a deusa da inteligência. Eu escolhi esse nome, então é Feb, com F, Feb Fitness. O site é febfitness.com e o Instagram também é Feb Fitness Brasil. Feb, F-E-B-E, certo? Isso, Feb Fitness. Legal, legal. Vamos colocar aqui então. Você é religiosa, por acaso? Você é cristã, evangélica? Não, eu gosto de estudar as religiões, mas não tem nenhuma. Mas eu Não, bacana. Eu perguntei porque é pauta de um boteco futuro aí. Eu estava tentando catar um fire religioso para a gente debater algumas questões polêmicas. Já ia te angariar para um próximo episódio. Eu gosto de estudar bastante as religiões e principalmente a vida de Cristo. E como o apóstolo Paulo ele foi muito próximo de Cristo, tem bastante histórias dele. Mas não, religiosa não me considero, não. Não, legal, legal. Eu também não me considero, não. Há pouco tempo eu li aquela trilogia do Augusto Cury lá, O Homem Mais Inteligente da Terra, o Maior Líder da Terra, né, que estuda Jesus Cristo, né, sob a ótica do livro de Paulo também, e justamente assim, o personagem, né, a pessoa, a psicologia dele, tenta sair um pouco da religião, o livro acaba entrando um pouco, né, mas é muito interessante assim, alguns aspectos e como você traz para o mundo moderno e até mesmo para a psicologia financeira, eu acho bem bacana. Eu queria trazer alguém que fosse assim mesmo religioso, praticante, para poder, né, entusiasta financeiro. Se alguém estiver ouvindo aí, quiser participar, ia ser muito bacana. Não é para tacar pau, não. É para debater sobre a ótica religiosa, além da psicologia financeira em si, né? E do personagem.
Maravilha. Rosana, só queria fazer um comentário, um adendo aí sobre essas questões que a gente começou a falar sobre números para se considerar rico, para se considerar aposentado. A gente até chegou numa discussão para falar sobre quanto que é suficiente para você se declarar independente financeiro, né? E essa é uma questão muito subjetiva, como o Diego falou. Eu, particularmente, não gosto de estabelecer assim, um número específico, porque se você estabelece, seja 1 milhão, 10, 20 ou 500 mil que seja, você acaba excluindo, né, muita gente da possibilidade até de começar. Porque você vê por exemplo, eu comecei investindo como estagiário e eu recebia, sei lá, um salário mínimo, acho que até menos, que era uma ajuda de custo. E foi quando eu comecei a investir. Se de repente eu tivesse ouvido de alguém falado que eu precisava de, sei lá, 2 milhões para poder alcançar a independência financeira, eu tivesse desistido. E aí eu acho que a gente tem que buscar sempre uma base própria, né? Não um modelo externo, sim um modelo interno. Mas é só um comentário que eu queria fazer mesmo sobre esse aspecto. Agora, uma pergunta para você. O seguinte, você falou que os seus colegas de trabalho na Itaipu, onde você trabalhava, ficaram meio desesperados com a mudança que teve lá, da mudança da empresa, de cidade e tudo mais. Você, quando largou o seu emprego, resolveu não seguir a empresa, você sentiu alguma falta de ter esse convívio dos seus colegas, uma falta de referência, ou para você foi tranquilo mudar de vida, tudo certo? Não, para mim foi tranquilo mudar de vida, porque na verdade demorou, né? Desde que eles decidiram a mudança até que ela se efetivou, levou ali acho que em torno de 6, 7 meses. Então foi um período assim que eu pude me adaptar, né, à minha nova realidade. E como eu já tinha a minha loja, né? Como eu comentei, eu já tinha ela 2 anos antes. Então eu já tinha o plano B, eu já tinha ali meus clientes, já sabia qual que era o modelo de negócios que eu iria desenvolver, então eu estava já muito mais envolvida com a minha nova vida do que apegada à vida anterior, então para mim foi tranquilo. Ah, legal. E aí, falando de investimentos, assim, qual que é, assim, a modalidade de investimento que você costuma fazer? Você trabalha com renda variável, renda fixa? Geralmente, mulheres são mais cuidadosas, né, com relação ao investimento. Inclusive, é um público mais reduzido, infelizmente, né, mulheres investidoras no país. Você acaba sendo aí uma exceção. Além de ser investidora, é uma pessoa que conseguiu atingir objetivos muito cedo, né, muito rápido. Como é que você faz seus investimentos? Já É, a emendando também nessa pergunta, queria que você falasse um pouco do período ali da pandemia, que você falou que estava muito concentrado em renda variável e acabou tirando muito aprendizado ali. Apesar de seu patrimônio ter caído muito, você tirou muitos aprendizados. Poderia falar um exato, pouco desses aprendizados também? sim. A minha carteira é porque como eu tinha essa visão de que eu ficaria, trabalhando na minha empresa, fazendo ela desenvolver e não ia tirar para o Labore, eu acabei um período antes pegando meus investimentos que estavam assim, antes estava 50% em renda fixa, 30% em renda variável e tinha mais 20% em alguns outros fundos. Aí tinha fundo de dólar para fazer hedge e mais alguns outros módulos. Só que daí eu acabei optando por aumentar a renda variável por causa dos dividendos, que eu tinha ainda o pensamento assim de que talvez eu precisasse de um colchão ainda maior, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Conforme eu falei para você, você pode ter um problema de saúde que acabe tendo que gastar todo o valor financeiro que você tem. Então, eu pensei, eu vou aumentar a minha exposição em renda variável, empresas pagadoras de dividendos, que foi a minha estratégia, para que eu possa, então, ter mais tranquilidade. Só que mesmo essas empresas, na pandemia, elas sofreram, mesmo eu tendo estudado todos os balanços, sendo empresas assim de vários setores, setores essenciais para a atividade humana, mesmo assim sofreram muito essas empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é a BB Seguridade que eu tinha, que era seguros. Ela jorrava caixa. Mas o que aconteceu quando veio a pandemia, teve muito sinistro por decorrência das mortes que houveram e ela teve vários problemas. Então, assim, coisas que a gente nem imaginava que poderiam acontecer, aconteceram.
E, assim, foi um aprendizado muito grande para não estar tão alocada em ações, mesmo quando a gente pensa, assim, que as coisas vão dar certo, que nem foi o que eu imaginei. Eu imaginava assim, eu vou pegar essas empresas aqui, que são empresas que estão bem estabelecidas, que são extremamente necessárias para a atividade humana, e vou me alocar nelas em maior parte para que eu possa pegar esses dividendos. Só que mesmo essas aí, elas se demonstraram ainda assim muito assim suscetíveis, né, ao que aconteceu, como todas as empresas, né? Não, assim, ainda bem nenhuma quebrou, né? Mas assim sofreu muito, a carteira apanhou demais, assim, apanhou muito e foi ruim, foi uma coisa que eu não foi desesperador, porque daí os ETFs caindo num dia 7%, ninguém sabia o que estava acontecendo e a gente não tinha nem como se defender, né? Eu tinha 5% da carteira em dólar. Nossa, não deu nem para amortecer, nossa, quase nada. E, assim, eu continuo ainda com essa mesma estratégia de dividendos, porém bem menos hoje, né, eu tenho bem menos alocação em ações. Com o longo do tempo, eu quero mudar mais para renda fixa, e aí talvez eu vá começar numa estratégia de marcação ao mercado mesmo, que eu acho que, claro, que ela também, né, ela é um pouco mais segura do que estar muito alocado em ações, embora não deixe, né? Não vou deixar as ações de lado, mas depois do que aconteceu ali, eu vi que a gente realmente precisa ter um pouco mais de garantia. Eu ainda não estou alocada fora do Brasil, porque por conta da loja ainda eu tenho tido pouco tempo para analisar, né, as empresas, e, enfim. Aí eu estou deixando da forma que está por realmente não ter tempo. Rosana, querendo puxar um pouquinho o assunto agora para o seu negócio, você falou que você iniciou o seu negócio bem pequenininho ali, quando você ainda estava trabalhando em 2018. Como é que foi esse início? Porque na minha visão, um varejo, não sei, quando eu penso varejo, eu penso varejo online, já estou automático no online, mas eu penso assim, eu pego um estoque, faço um fluxo pago para divulgar pela internet, e aí depois eu só tenho a questão de conseguir a venda, vender e passar por frete. Como é que foi seu início nessa parte do negócio? Eu tenho uma curiosidade. Sim. Na verdade, assim, eu comecei com a loja online, mas eu tinha uma estratégia que era assim, eu comecei com camisas, eu comecei esse negócio com R$1.750, que eu fui lá e comprei camisas esportivas com proteção solar, e tem aquela troca térmica, e eram camisas muito bonitas, assim, e aí, só que o que eu fazia? Eu usava, essas camisas, elas tinham um custo mais barato, eu anunciava nos marketplaces, e pegava lead, porque aí eu vou lá, anunciava com preço mais em conta, o pessoal vinha e já pegava um contato, porque eu sabia que aquela pessoa, ela tinha interesse em roupas esportivas. Aí eu fui vendendo, aí no início, assim, desses primeiro lote de camisas que eu comprei, aí eu fiz ali um valor determinado, né, deu assim, 1 mês e pouco, nem 2 meses eu vendi tudo, acabei comprando mais, e aí essa estratégia do lead foi dando certo, eu fui aprendendo a fazer cliente, eu fui aumentando o leque, e a empresa foi crescendo assim. Mas eu comecei no online, depois, como a roupa esportiva, ela necessita de... Muitas pessoas gostam de experimentar, porque ela é realmente diferente da roupa normal que nós usamos, né, que não... Depende muito porque tem forro, tem o tecido, que é diferente também, então as pessoas gostam de experimentar. Aí eu acabei fazendo aquele modelo de negócio que se chama Waze Store, que é quando você tem um ponto para a pessoa vai lá e ela vê a roupa, né? Então, comecei assim pequena, né? Sair apenas do online para ir para o Waze Store, e agora depois que migrei para a loja física, quando começou a ficar bem maior a demanda, né? Aí eu precisei realmente de um espaço maior, acabei pegando a loja física. Então, hoje, todos os canais ali são interligados, eu tenho a gente faz o omnichannel, né, que todos os canais são interligados, então a pessoa vê ali na loja online, ela fala comigo ali no WhatsApp, e aí a gente consegue conectar tudo, é como se a pessoa estivesse no local só. Muitos clientes vão na loja física, daí tem acesso depois no online, e tem muito cliente do online para a loja física. Então, eu consegui fazer essa conexão aí dos canais, assim, com uma certa facilidade, por aprender lá atrás a fazer cliente, né? Legal. E pelo que eu entendi, você começou sozinha, é isso? Sim, sozinha.
sozinha, e depois eu fui agregando pessoas na minha equipe, todos terceiros, tem gente que cuida do site, tem gente que cuida do Instagram, né, enfim, mas eu ainda que faço a maior parte dos trabalhos sozinha. Rossana, e uma dúvida, e o tempo que você gasta nessa loja é assim, é algo próximo de uma rotina normal, assim, de 8h30, 5h30, ou você tem um horário muito variável? Você tem uma mensuração de quantas horas por semana você trabalha? Na Ou você também verdade, nem conta isso, você nem sente? nem sente, assim, na verdade a loja ela abre das 9h30 até as 6h30, mas eu considero que eu trabalho muito mais que isso, porque quando eu estou, por exemplo, quando eu vou fazer um treino, eu vou lá, faço stories que eu estou no treino, eu falo com as pessoas, eu estou sempre pensando eu saio, por exemplo, para treinar, eu estou vendo que roupa as pessoas estão usando, eu fico escutando aulas, né, para pensar em estratégias, é muito mais, vai muito mais tempo, só que não é um tempo que eu considero, assim, ruim, entendeu? Na verdade, isso que eu queria, era trabalhar numa coisa que eu gostasse e que realmente me fizesse estar sempre conectado com aquilo, mais feliz. Então, assim, para mim é uma alegria. Eu acho que eu trabalho de 24 horas, não consegue. Quem tem negócio, assim, difícil eu acho a pessoa que consegue dizer que descansa. Não descansa nunca. É todos os dias, é consistência, tem que estar todo dia lá, Legal. não O tem. comércio é bravo, né? Não é fácil. Não, e é muito legal que você falou, né? Tem muita gente que não tem muita noção. Eu mesmo tenho uma noção muito pequena, mas eu sei que o ciclista, né, tem uma comunidade muito grande, esse senso de ajuda, mesmo que você não esteja no mesmo grupo, né? Você vê um outro grupo de ciclista, costuma se entrosar. Eu acho isso uma coisa muito legal, assim, e são poucos grupos assim que tem isso, né? O ciclismo traz muito isso. Motoqueiro também tem muito, né? Você vê muita gente viajando de moto junta, e o próprio Fire é isso também, né? Apesar de ser uma coisa muito mais online do que ao vivo, né? Essa comunidade Fire que existe, o Gleison sempre bateu muito nessa tecla também. Eu conheci o Gleison e o TR aí pela internet, a gente teve o prazer aí de se encontrar pessoalmente uma única vez, ainda, né? Vamos ter outra aí, se tudo der certo. Já encontrei outras pessoas, o senhor IF, o Soul, enfim, e outros blogueiros aí que ainda pretendo encontrar também mais à frente. Eles também já encontraram a Yuka. Esse senso de comunidade, né, de ajudar o outro. Nossa, quantas horas aí outras pessoas já não gastaram comigo, né, dando conselhos, trocando ideias interessantes, e eu também com outras pessoas, assim, com gente que eu nunca vi na vida. Já fiquei mais de uma hora no telefone conversando, batendo papo. E isso é muito legal. São poucas comunidades, assim, todo mundo se entende, todo mundo tenta se ajudar, independente de contraprestação, né? E o ciclismo, eu acho que não sei, pelo menos na minha impressão, é a área mais forte disso, porque todo mundo presencialmente, todo mundo marca viagem junto, vai pedalar junto, é um clima muito bacana, né? Assim, eu gostaria até de fazer parte num futuro disso. Eu pedalava quando eu era adolescente e tal, mas nunca cheguei a fazer viagem nem nada. É muito bacana mesmo esse clima, né? Eu posso dizer que uma das melhores decisões da vida é a gente ser ciclista, porque muda a vida para melhor, muda totalmente para melhor. Sim, esse senso de pertencimento ele é muito latente no esporte, em todos os esportes, mas no ciclismo, que é o que eu tenho convivido mais, né? Ele é extremamente forte. Ele também, as pessoas que vão na loja, por exemplo, sempre me falam, porque você é ciclista, então eu confio mais, você entende, você passa horas em cima da bicicleta, sabe o desconforto que eu sinto quando eu pedalo, então acaba também sendo uma proximidade do cliente ali, que acaba trazendo também uma confiança maior. Então, em todos os sentidos, ele é positivo, esse senso de pertencimento. Ah, legal, legal. Eu queria fechar também com esse adendo. Por coincidência, ontem eu vi um vídeo bacana aí em inglês do James Jenny, um canal no YouTube que tem pouquíssimos vídeos e todos de muita qualidade, assim, muito bons. Quem nunca assistiu, assista, bota legendado aí, se o inglês pegar, James Jenny. E ele estava falando justamente isso, que
vários desses esquemas, justamente isso não, tem algo a ver, vários esquemas desses de fique rico rápido, trabalhe por conta própria, tentam te vender a imagem de que se você trabalha de 9 às 5, você é um fracassado, que você tem que fazer o seu próprio dinheiro, o seu próprio horário, senão você não é alguém na vida. E não é por aí, né? Por tudo que você está falando, tudo leva a crer que você trabalha muito mais do que um empregado, né? E você é super feliz, você está dentro de um senso de comunidade, fazendo o que você gosta, fazendo o que você quer. Então, não é um horário, não é um bater cartão, não é uma coisa pré-definida que vai te fazer feliz ou infeliz. E sim como você responde a esse dia a dia, né, que você tem. Então, só vou fechar com esse pensamento aí e agradecer aí a participação também, Rosana. Se você quiser perguntar alguma coisa para a gente, deixar um recado final, mandar o link da loja, o cupom de desconto, fica à vontade também. Cupom de desconto Boteco Fire. E para quem quiser falar comigo depois, vai lá na aposentecedo.com e mandar o e-mail para o botecofire@gmail.com. Aí pode fechar vocês também. Na verdade, eu acho que eu só gostaria de complementar o que tu acabaste de falar, que a independência financeira, ela proporciona isso, escolhas. Então, lá atrás, eu conheci pessoas que me ajudaram, eu cheguei ao ponto de poder escolher, né, entre trabalhar no que eu amo, fazer o que eu gosto, ou ter que, né, ser escravo das minhas contas, ter que mudar para uma cidade que eu não gostaria de morar. Então, assim, o importante é a gente ter escolhas, não trabalhar ou trabalhar, isso aí é uma questão de cada um, né? Eu não me vejo uma pessoa sem trabalhar nunca, assim, que nem eu disse, né? Os grandes atores querem morrer no palco, eu, como gosto do business, quero morrer no business, assim, nunca foi uma ideia minha parar de trabalhar, mas eu gosto de ter escolhas, né? Então eu trabalho porque eu quero trabalhar, porque eu gosto do business, porque eu gosto de usar minha inteligência, porque eu gosto de ver as coisas crescerem à medida que eu me dedico àquilo. Então, assim como foi com o meu dinheiro. Então, na verdade, a independência financeira, ela proporciona tudo isso, escolhas. Isso é uma das coisas mais, vamos dizer assim, que a pessoa conseguiu chegar num nível em que ela pode escolher, é realmente uma coisa que engrandece, né? Que a gente não precisa ficar preso. Você pode cuidar da tua própria vida. Isso realmente não tem preço. Maravilha, Rosana. É muito bom ouvir isso de você aí, que é uma pessoa exemplar, né, vencedora, e fica de exemplo aí para outras mulheres, né, que querem investir, que querem se dedicar ao empreendedorismo e tudo mais. E eu me identifiquei muito com a sua fala sobre você não se sente trabalhando, e eu sempre me senti trabalhando, né? A vida toda eu trabalhei porque eu não gostava do mundo corporativo. E uma coisa que eu me identifico e não me sinto trabalhando, e apesar que hoje eu enxergo como um trabalho, que é estudar investimento, que é ler relatório, que é investir realmente, eu poderia ficar o dia inteiro, pegar um domingo à noite para ler um relatório e não me sentir trabalhando, sentir satisfeito. Eu acho que esse é o sentimento que você tem quando você está aí na sua loja, fazendo as suas postagens, as suas publicações. Eu também agora já vou deixando aqui meu abraço para todo mundo aí, quem quiser acessar sapienlivre.com, e passo a palavra aí pro Tiagão Serra. É isso aí, nossa, muito bom, Rosana, obrigado pelo relato. Eu tenho essa vontade de empreender, já estava até chamando o Gleice para a gente fazer alguma coisinha, né? Mas é sempre bom pegar uma referência que tá dando certo, muito bacana. Obrigado a todos que estão escutando até aqui. A gente está um pouquinho atrasado em relação a soltar, mas é porque não tem ninguém aparecendo e a gente também está sem muita coisa para enturmar a galera. Mas quem quiser falar com a gente aí, manda e-mail aí, botecofire@gmail.com. Quem quiser falar comigo, vai lá no Papo